Salve, caros espectadores! Nesse vídeo a gente vai ver como escrever soluções de uma equação diferencial parcial linear homogênea de primeira ordem em termos de séries de potências. Então eu vou começar reescrevendo a equação de uma maneira que vai ser mais cômoda. Eu estou pegando uma das variáveis originais x1 até xn e chamando ela de t e resolvendo para a derivada dela. Então, a equação vai ficar desse tipo aqui. A derivada de u em relação a t é uma combinação das derivadas, uma combinação linear das derivadas com relação a x1 até xn. E aí agora eu vou chamar esse lado direito aqui, vou abreviar ele como sendo um operador diferencial, que eu vou chamar de A. E novamente aqui os coeficientes A1 até AN-1 continuam sendo funções de t, x1 e etc. até xn, menos 1. Reescrever a equação dessa forma é útil porque ajuda a gente a escrever a expansão de Taylor da solução. Então, a solução, supondo que ela seja analítica, vai poder ser escrita da seguinte forma. O valor em t igual a zero, mais t vezes o valor da primeira derivada em t igual a zero, mais metade de t quadrado vezes o valor da segunda derivada e assim sucessivamente. Então, para escrever a solução como uma série de potências na variável t, com os coeficientes, claro, sendo funções de x1 até xn-1, a gente só precisa calcular as derivadas com relação a t, mas as derivadas com relação a t são dadas pela equação, supondo que a gente começa com o primeiro coeficiente conhecido. Supondo que a gente escolha o primeiro coeficiente, os outros coeficientes vão ser dados pela equação. Então eu vou chamar esse termo aqui, esse primeiro coeficiente, de φ. Ou seja, o valor de u em t igual a zero vai ser uma função φ de x1 até xn-1. Então, com isso, o próximo coeficiente, a derivada de u com relação a t, é dado diretamente pela equação. Nesse caso, e a próxima derivada, a segunda, também vai ser dada pela equação. Porque a gente só vai precisar aplicar esse operador A na primeira derivada. Então a gente vai ter o quadrado do operador, por assim dizer.
E assim, indutivamente, a gente vê que a enésima derivada parcial com relação a t vai ser a enésima iterada ou a enésima potência do operador a aplicada na função φ. E logo, em termos da função φ, a solução u vai ser igual a φ mais t vezes a aplicado em φ mais metade de t quadrado aplicado em a aplicado em φ e assim por diante. Essa série pode ser abreviada como uma série exponencial, porque ela não passa de exponencial de t vezes o operador a aplicado em φ. E na verdade a própria expansão de Taylor em geral não passa de uma série exponencial. É exponencial de t vezes a derivada com relação a t, aplicada na função. Essa é a série de Taylor da função. Assim a gente obteve uma série de potências, dada essa função inicial φ, que satisfaz formalmente a equação, porque a gente deduziu essa série a partir da equação. Então, por construção, ela satisfaz a equação. Mas então o que resta averiguar agora, investigar, é a convergência dessa série. Vejamos um exemplo bastante simples da seguinte equação. Derivada parcial com relação a t igual a x² vezes a derivada parcial com relação a x mais xy vezes a derivada parcial com relação a y. Esse vai ser o meu operador diferencial A. Então, como a gente quer encontrar soluções independentes, a gente pode começar escolhendo as funções iniciais x e y, porque isso vai garantir que elas vão ser independentes. Então, no caso da primeira, o operador A aplicado em x vai ser, bom, esse termo aqui, x não depende de y, então fica só x, a derivada de x com relação a x, que é x². Agora, aplicando o operador de novo, então é a aplicado em x². Novamente, a x² não depende de y, então resta só esse termo aqui. A derivada de x² com relação a x dá 2x. Então, o quadrado do operador aplicado em x², ou melhor, o quadrado do operador aplicado em x dá 2x³. E aí, novamente, o cubo do operador vai dar, aplicado em x, vai dar 3 vezes, por causa desse 3 aqui no expoente, 3 vezes x² vezes x², ou seja, 2 vezes 3 vezes x². Então, a gente, em geral, a enésima iterada do operador aplicado em x vai ser n fatorial vezes x elevado a n menos 1. E de fato a gente pode confirmar isso indutivamente, porque aplicando o operador nessa expressão n fatorial vezes x elevado a n menos 1, perdão, n mais 1, o n mais 1 vai
descer multiplicando. E aí a gente vai multiplicar x² por x elevado a n. Então a gente vai ter de fato n mais 1 fatorial multiplicado por x elevado a n mais 2. Então isso dá para a gente a seguinte solução. O 1 vai ser igual a x mais t vezes x² mais 2 dividido por 2 vezes t² x³ mais... E aí a gente vê que o n fatorial no numerador vai se cancelar com o n fatorial no denominador da fórmula exponencial. Então, isso aqui vai ser simplesmente uma série geométrica. Eu posso colocar o x em evidência aqui fora. Então, a gente vai ter x multiplicando a série geométrica 1 mais tx mais t² x² mais t³ x³, etc. E isso aqui, é claro, é simplesmente a expansão da seguinte função racional. X dividido pela diferença entre 1 e tx. Agora, com relação a essa segunda solução, que começa com o termo y, a gente aplica o operador a em y, e aqui, então, y não depende de x, então esse termo não tem. Vai sobrar para a gente xy vezes a derivada de y com relação a y, que é 1, ou seja, xy. Então, agora a gente aplica a novamente nesse produto xy. Então, a derivada de xy com relação a x vai ser simplesmente y, então vai ter um termo x² y, e a derivada de xy com relação a y dá x. Então, a gente vai ter outro termo x² y. Então, no total, a gente vai ter 2 vezes x² y. E, analogamente, eu posso afirmar aqui que a enésima iterada do operador aplicado em y vai ser n fatorial x elevado a n vezes y. E de fato a gente pode confirmar isso indutivamente aplicando o operador nessa expressão n fatorial vezes x elevado a n y. Então, esse n vai vir aparecer multiplicando quando a gente tomar a derivada com relação a x, e a derivada de x elevado a n y com relação a x é n x a n menos 1 vezes y, e a gente tem que multiplicar isso por x², o que vai dar para a gente x elevado a n mais 1 y. E agora o outro termo, a derivada de x elevado a n vezes y, com relação a y é simplesmente x elevado a n, e aí a gente tem que multiplicar isso por xy. E assim a gente obtém outro termo x elevado a n mais 1 vezes y. Então, de fato, aqui, simplificando, isso vai ser n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1 vezes y, que é exatamente o que diz a fórmula. E então, nesse caso, a gente vai ter uma segunda solução, o 2, que vai ser y mais txy mais metade de 2 vezes x² y vezes t², ou seja, t² x² y. E novamente aqui os fatoriais se cancelam e a gente vai ter uma
série geométrica sendo multiplicada por y, a série geométrica no caso vai ser a mesma da outra solução, 1 mais tx mais t quadrado x quadrado, etc. E isso aqui, é claro, não passa da expansão da função racional y sobre 1 menos tx. Então agora, assim, a gente conseguiu duas séries, duas soluções na forma de séries, duas soluções independentes, e a gente viu que, na verdade, elas podem ser reescritas como funções racionais, e pelo que foi visto no vídeo anterior, a solução geral dessa equação vai ser uma função arbitrária dessas duas soluções independentes. X sobre a diferença 1 menos tx e y sobre a diferença 1 menos ty.